Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Antes de iniciarmos essa aula de agora, quero dar boas-vindas a Daniele, né? Ela vai estar se juntando agora à família Joaquina Menezes e eu espero que em breve, né, a gente possa estar se conhecendo pessoalmente. Daniele conhecendo seus colegas de turma. Então, muito em breve, eu creio que logo a gente vai estar todos reunidos novamente em sala de aula, tá? Então, Daniele, seja bem-vinda, espero que você fique à vontade, tá? Essa, além de escola, é uma família, a família Joaquina Menezes. Pessoal, seguindo a nossa aula, lembrando que a gente está tratando o assunto como função do primeiro grau. Nas aulas passadas, a gente trabalhou de forma bem simples. Trabalhamos a fórmula original da função afim ou função do segundo grau. Ali a gente aprendeu como encontrar os coeficientes A e coeficiente B da função, tá? Então agora nesse momento a gente vai avançar um pouquinho e vamos trabalhar na parte dos gráficos, tá? Então a gente vai aprender a fazer o cálculo na função, tá? Mas não precise ficar preocupado. É um cálculo simples, eu tenho certeza que todo mundo vai se adaptar a esse modo que eu vou passar agora para vocês. Tem várias explicações diferentes que eu já observei aí pelas redes sociais, do modo que os professores explicam, tá? Tem de várias formas de fazer essa resolução. E, aliás, várias formas de eles explicarem como fazer essa resolução. Mas eu vou trabalhar com vocês da forma mais simples possível, tá? Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer seu cálculo, esboçar o seu gráfico, tá? E unir principalmente o ponto, tá? Tratando de função, pessoal, o gráfico que a gente vai ver a partir de agora, a gente vai ter que unir dois pontos, tá? Então, desde já, eu quero que vocês lembrem que esses pontos que vocês vão ligar a partir de agora são uma reta, função do primeiro grau. O gráfico e os esboçados simples, tá? E os pontos que vocês vão unir um com o outro sempre será uma reta. Essa é a primeira dica de agora, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, na prática, essa é a função que a gente vai utilizar para esboçar esse gráfico aqui, tá? Mas antes de explicar este cálculo, eu quero que vocês prestem atenção em alguns exemplos que eu vou fazer aqui para vocês. Por exemplo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, a gente vai calcular depois isso aqui, tá? Vocês sempre façam esse quadro aqui na hora de fazer o cálculo. Por exemplo, eu vou colocar aqui x de um lado e y do outro, tá? Eu vou fazer esse quadro aqui, tá? Então eu quero que todas as vezes que vocês forem fazer o cálculo com esta fórmula, que vocês façam esse quadro. Por quê, pessoal? Para a gente esboçar o gráfico, a gente precisa unir dois pontos. Quais são esses pontos, tá? Olhem aqui esse gráfico. Eu tenho um eixo assim, tá? Como é que eu dou um nome para cada um desses gráficos, tá? Esse aqui, ó, eu vou chamar, tá, de eixo X, tá? Esse eu vou chamar de eixo X. E este aqui, ó, apontando para a parte de cima, eu vou chamar de eixo Y, tá? Eixo X, eixo Y. Lembrando que a contagem do número sempre começa do zero, tá? Então, como que eu vou fazer a contagem dos números no gráfico? Simples, pessoal. Bem aqui no centro, pessoal, ó, bem no centro aqui, sempre será o ponto zero desse gráfico. Então aí, ó, nesse pontinho entre as quatro perninhas saindo para um lado e para o outro aqui, tá? Sempre será o ponto zero, correto? E então, do lado do eixo Y, daqui para cima, eu começo 0, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, rumo ao infinito positivo. E no mesmo eixo Y, para a parte de baixo, ó, começando do 0, eu começo menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, menos 20, menos 100, menos 200, rumo ao infinito negativo. E no eixo X, pessoal, ó,
0 também, tá? Começo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, rumo ao infinito também, mas aqui com os números positivos. E também no eixo X, para minha esquerda, tá? Mesma coisa. Começo do 0 e aí eu começo a contagem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, rumo ao infinito, certo? E aqui os números negativos de X. Voltando, só para recapitular, no eixo Y, tá? Daqui para cima é os números na forma positiva, daqui para baixo é os números na forma negativa. No eixo X, daqui para cá são os números na forma positiva e para minha esquerda os números na forma positiva. Tranquilo? Como é que eu vou unir esses pontos? Pessoal, eu vou precisar de 2 pontos aí para... dois valores para formar o primeiro ponto, tá? Que valores são esses? Um precisa vir do eixo X e outro valor do eixo Y. Por exemplo, se aqui, ó, no eixo X fosse 1 e aqui no eixo Y fosse menos 2, beleza, tá? E se aqui no eixo X embaixo fosse, digamos, 2 e aqui no Y 3, como era que ia ficar, tá? A união desses pontos, eu vou calcular, eu vou identificar eles aqui no gráfico, tá? Olha aqui, eixo X, ó, tem o valor 1 e 2. E no X, no Y, eu tenho menos 2 e 3. Ou seja, eu vou precisar colocar valores nesse gráfico. Ó, o 1 aqui ele é positivo, tá, pessoal? Então, os números positivos no eixo X, ele está para a minha direita. Então, esse aqui é o 0, aqui eu vou fazer aqui vai ser o 1, aqui é o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4 e assim sucessivamente, tá, pessoal? Aqui, ó, na parte do negativo, eu posso colocar, se eu quiser também, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Só que aqui na parte do x negativo eu não vou precisar, porque todos os números que estão aqui no x, ó, são positivos. Portanto, eu não vou usar os números negativos no eixo x. Já no eixo y, ó, aparece um número negativo e aparece um número positivo. Ou seja, na parte negativa eu vou usar até o menos 2. Ó. Então, eu vou levar a contagem aqui, ó. Aqui é negativo, para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então, desses valores para baixo, no eixo Y, são negativos, e os positivos são para cima. Aqui vem até o 3, o positivo. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, tá? Não preciso fazer além disso, porque no positivo só chega até o 3. No negativo chega até o menos 2, mas eu já fiz até o menos 3. Como é que eu faço a ligação desses valores para formar meu primeiro ponto, pessoal? É aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Que eu não fiz cálculo nenhum. Foi só um exemplo para mostrar como é que eu formo meu primeiro ponto, unindo valores, ó. Simples, pessoal. Olha aqui no meu tabela. Quando o x for 1, tá? Meu y vai ser menos 2, tá? Então, eu vou interligar esses dois valores para me formar meu primeiro ponto. Quando o x for 1, onde é que o x positivo está à minha direita? Ó. Quando o x for 1, o meu y será menos 2. Para onde é que tem o menos 2? Ó, aqui embaixo, tá? Localizei. Então, vocês vão fazer essa ligação aqui, ó. Ele vai sair, ó. A ligação vai sair do 1, tá? Vai sair do 1 e vai até o menos 2, ó. Até o menos 2. Então, aqui, ó, ele parte daqui a ligação dele. Então, bem aqui onde ele se junta, forma meu primeiro ponto, pessoal. Certo? Se você não entendeu, você assista novamente, tá?
olha o segundo valor, onde eu vou formar meu segundo ponto. Ele parte do x positivo 2, tá? Do valor 2, onde é que está o 2? Está bem aqui, ó, tá? E o 3y positivo tá para onde? Positivo tá para cima, tá? Então ele vai partir do x, tá? Do 2, e ele vai para cima, tá? Por que para cima? Porque o valor do y agora é positivo, tá? Ele está partindo, tá? Do 2 ao 3. Então aqui eles vão se interligar. 3, bem aqui, tá, pessoal? Então daqui ele parte desse mesmo ponto. Então bem aqui, pessoal, bem no cantinho, ele forma meu segundo ponto, certo? Então eu fiz isso aqui apenas com exemplo, tá? Para quê? Para me mostrar para vocês que para me formar meu primeiro ponto, ele depende de dois valores. No primeiro exemplo, tá? O primeiro ponto ele é formado, tá? Do valor 1x, tá? X ao menos 2y. Olha, 1 menos 2y. Bem aqui ele forma o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, ele parte do 2 positivo, tá? No eixo x. 2 positivo no eixo x ao 3 positivo no eixo y, tá? Então, na junção desses dois valores, forma meu segundo ponto. Então, eu fiquei com um ponto aqui e um ponto aqui. Correto? E agora, pessoal, simples, agora eu vou passar minha reta, tá? Então, o meu gráfico aqui, tá? Na função do primeiro grau, sempre será uma reta. Então, ele partiu deste ponto a este aqui, formando uma reta, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Eu vou fazer um segundo para ficar melhor para vocês. O segundo exemplo, pessoal, peguei o mesmo gráfico, tá? E coloquei esses valores dentro da minha tabelinha. Aqui no x ficou menos 2 na primeira linha e no y2. Na segunda linha ficou 2 positivo e no y menos 3. O que significa isso, pessoal? O meu ponto será interligado, tá? Com os valores menos 2, tá? Do valor do menos 2 no eixo x ao 2 do eixo y. Então eles vão partir do mesmo lugares e vão se encontrar. Onde eles se encontram, pessoal, nessa interligação, forma o primeiro ponto, tá? Então é isso que eu quero que vocês se atentem, que eles vão formar o primeiro tempo, tá? O primeiro ponto na junção do valor que vem do eixo x com o valor que vem do eixo y. Então eles partem numa mesma direção. Aonde eles se encontram, lá formam o meu primeiro ponto, tá? Olha no exemplo aqui, o primeiro valor, tá? Tá no menos 2 no eixo x, tá? Olha aqui, menos 2 no eixo x. Onde é que está o menos 2? Ele está bem aqui, pessoal. Menos 2, aliás, menos 2 no eixo x, é aqui, ó, tá? A gente tem que ter cuidado para não confundir na hora, tá? Ó, menos 2 no eixo x. E o 2 no eixo y está onde? O 2 no eixo y está na parte de cima, tá? Então, como é que eles vão se unir aqui, ó? Eles vão fazer esta junção. Ele vai partir do menos 2 no eixo x, tá? Vão fazer esse percurso aqui, ó, tá? E o 2 no eixo y vem de lá, ó, fazendo este percurso. Então, eles se encontram bem aqui, pessoal. Aqui onde eles se encontraram, forma, tá, o meu primeiro ponto. Qual será meu segundo ponto? Da interligação, tá, do 2, tá, do 2 no eixo x com menos 3 no eixo y. Você tem que localizar aonde é que está
o 2 no eixo X. Onde é que está o 2 no eixo X? É positivo e está aqui, ó, tá? 2. Com que valor ele vai se unir, fazer a interligação? Com menos 3 no eixo Y. Menos 3 está na parte de baixo, negativo, tá? Então ele vai partir daqui, ó, pessoal. Vai partir daqui, tá? E o outro vem do 2 do eixo X. Onde ele se tocou? Bem aqui, ó, fez a junção. Então aqui é meu outro pontinho, certo? Feito isso, pessoal, aí é só você traçar a reta. É bem simples, tá? Primeira coisa que você tem que entender é fazer a ligação dos pontos, tá? Ou seja, do valor de X com o valor de Y. Você fazendo essa ligação, você forma o primeiro ponto. Faz a ligação do segundo, forma o segundo ponto. Feito isso, pessoal, é só traçar a reta. Olha aqui a reta como é que ela tá. Ela tá neste sentido aqui, ó. Certo? Você podia levar até mais embaixo, tanto faz, tá? Vendo aí, pessoal? Ficou certinho agora a reta, bem demarcado aqui, legal, tá? Então, mais uma vez, eu peço para você, se você não entendeu como é que faz os pontos, tá? Assista novamente o vídeo, tá, pessoal? A gente forma o primeiro ponto, unindo o valor do eixo X com o valor do eixo Y. O segundo ponto também, o valor do eixo X com o valor do eixo Y, tá? Na interligação dos dois, formamos um ponto. Na interligação do outro, formamos o segundo ponto. Feito aí, tem os dois pontos, é só traçar reta. Lembrando que nesses gráficos da função do primeiro grau, mais uma vez, sempre será uma reta, certo? Agora, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz o cálculo aqui na nossa função. Fazendo o cálculo aqui, a gente vai descobrir esses valores aqui, tá, pessoal? Bem tranquilo também, só peço um pouquinho de atenção para vocês. Aqui, pessoal, a gente vai ver na prática, fazendo o cálculo, tá? Utilizando o nosso gráfico. Eu fiz a tabelinha XY, a gente vamos encontrar o valor de X, DY, e da segunda linha também de X e DY. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, tá? Lembrando, como eu disse para você, tem várias maneiras que professores explicam de maneira diferente. Eu disse que eu vou explicar um modo mais simples possível, tá? Que vocês só vão precisar fazer um cálculo, tá? Que cálculo é esse? É justo o que a gente vai ver agora, tá? F de X, pessoal, F de X. Para mim achar o valor do primeiro aqui, que no caso é o X, o que eu faço? Eu pego esse F de X aqui, ó, e igualo ele a zero, pessoal, tá? Pego esse valor de F de X e igualo ele a zero, que vai ficar 0 igual 2x mais 4. Simples, tá, pessoal? Peguei o valor de F de X da função e igualei a zero. 0 é igual a x, a 2x mais 4. Primeiro passo feito. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu organizo, tá? Como que eu organizo? Da mesma forma que a gente já trabalhou nas equações. Só que aqui eu vou fazer de um modo diferente. Os valores que estão desse lado, eu vou colocar para cá. E esse valor que está deste lado aqui, ó, no primeiro membro, eu vou jogar para o segundo. Eu vou inverter todo mundo de uma vez, tá? Lembrando, quando eu faço essa inversão, de todos os números de uma vez só, não precisa fazer jogo de sinal nem mudança de sinal, tá? Por que não precisa? Porque eu estou mudando todos os números ao mesmo tempo, portanto não há necessidade. Agora, se eu fosse mover só um daqui para cá ou um de lá daqui para lá, aí sim precisaria, mas agora no caso eu vou mudar todo mundo, tá? Como é que eu vou fazer? Ó, 2x mais 4 vem para cá, igual, e o 0 vai para lá, tá? Ou seja, eu mudei todo mundo de lugar. O que estava no primeiro membro foi para o segundo, e quem estava no segundo veio o primeiro. Como eu mudei todo mundo, não preciso fazer jogo de sinal aí, tranquilo? O que eu faço agora? Agora sim, eu começo a fazer as mudanças. Como? Só fica aqui, quem tem letra, quem não tem vai para o outro lado. Mesma forma da equação, tá? Ó,
2x igual 0, 0, mais 4, está no primeiro membro, vai para lá, está no primeiro membro, vai para lá para o segundo, menos 4. X é igual, vou fazer direto aqui, pessoal. Quanto é 0 menos 4? Vai ser menos 4, o próprio menos 4, correto? E o 2 que está desse lado aqui, ó, multiplicando o x, ele vem para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual, 4 dividido para 2 dá 2. Não esquecendo o sinal. Então, aqui, pessoal, ele é negativo. X igual a menos 2. Beleza? O que eu fiz aqui? Encontrei o primeiro valor. Valor de quem? Do x na primeira linha. Então, este valor aqui, pessoal, vem para cá, ó, menos 2, tá? Já que eu encontrei o valor de x é menos 2, quanto será o valor de y? Bem simples, tá? Eu vou fazer só dessa vez, mas não há necessidade de você fazer cálculo nenhum mais. Só precisa desse aqui, tá? Como funciona isso aqui, pessoal? Eu vou dizer, todas as vezes que eu achar o valor de x, ó, x é quanto? X é menos 2. Quando o x for menos 2 na primeira linha, o valor de y será 0, tá? Sempre será assim, ó. E agora na segunda linha que eu preciso achar o valor de x e de y. Outro segredinho da matemática aqui, que o valor do y aqui, ele já vem aqui, pessoal, tá? Ele é o valor do b, no caso, tá? Ele é o valor do b. Nós chamamos esse valor que não vem com a letra de termo independente, tá? Lembrando que o mais 4, ele pode ser chamado de coeficiente b ou termo independente. Ele possui essas duas nomenclaturas, tá? No primeiro, eu chamo de coeficiente a, e no segundo, de coeficiente b ou termo independente. Por que termo independente? Porque ele não possui letra acompanhando ele, tá? Ele vem um número sozinho. Então, em todas as funções, vocês não precisam calcular o valor de y na segunda linha. Quem será o valor de y na segunda linha? Se aqui está mais 4, vai ser 4 positivo aqui, tá? E o valor do y na segunda linha? Vai ser 0, tá, pessoal? Sempre usem essa regrinha aqui que não tem como dar errado. Ó, vocês vão ler sempre dessa forma. Achei o valor de x, tá? Quanto é o valor de x? Menos 2. Na primeira linha, tá? Na primeira linha, quando o x for menos 2, o valor do y será 0. Na segunda linha, quando o valor do x, tá? For 4, o valor do x, 0. Sempre vai ser o inverso, tá? Quando o valor de x for 1, do y vai ser 0. Quando o valor do y, digamos aqui, foi 4, do y vai ser 0, certo? Por exemplo, se fosse aqui, só um exemplo, se fosse 2x mais 6, eu fazia o cálculo aqui, tá? Para achar o valor de x na primeira linha, tá? E o valor do y na segunda linha seria o mais 6, da mesma forma, tá? Seria este valor aqui, tranquilo? Como é que eu faço agora os pontos? A interligação dos valores de x e y. Tem um detalhe aqui muito assim que você deve prestar um pouquinho de atenção, tá? Porque os pontos, pessoal, ele vem do valor x, tá? Ao valor do y. Aonde é que está o menos 2, tá? No eixo x. Ele está menos 2. Ele está bem aqui, ó. Menos 2 no eixo x. Onde está o 0 no eixo y? O 0 está bem aqui, pessoal. Bem no centro, tá? Como é que eu vou fazer essa interligação agora para formar o meu primeiro ponto? Pessoal, se o y está no 0, tá? E ele vai até o menos 2 no eixo x, ele vem aqui em cima do eixo, pessoal. Ele não aparece isso aqui, tá?
Ele não aparece. E onde é que vai ser meu ponto? Vai ser justo em cima do menos 2, tá? Então, lembrando, quando o valor de x e y, ó, na primeira linha, menos 2 e 0, vai ser o ponto, vai ser sempre onde tem um número. Onde é que tem um número aqui? Menos 2, certo? E na segunda linha, é do eixo 0, no x, tá? No eixo 0, tá? Bem aqui, eixo 0, ao 4 no y. No 4 positivo, então ele vai para cima, ó. Ele vem em cima do eixo, em cima, tá? E aonde é que ele vai formar o ponto? Bem aqui, pessoal, tá? Igualmente como foi no primeiro, na primeira linha, menos 2, tá? Ao 0. Então, onde ficou o ponto? Ficou aonde tinha o número, que era o menos 2, ficou bem em cima. Na segunda linha, 0 no x, 4 no eixo y. Onde ficou meu ponto? Em cima do 4 no eixo y. Feito isso, pessoal, é só traçar minha reta agora, tá? Pega do primeiro ponto ao segundo ponto. Tranquilo, aí praticamente você encerrou, tá? O que você tinha para fazer. Fez o cálculo, achou os valores de x e y na primeira linha, o valor de x e y na segunda linha, achou os pontos no gráfico, traçou a sua reta. Em seguida, eu vou explicar mais algumas coisinhas para tirar algumas dúvidas para vocês. Nosso segundo exemplo aqui, pessoal, tá? Lembrando que com esses exemplos aqui é para a gente resolver a atividade que já está no nosso material, tá, pessoal? Nossa atividade começa no livro de vocês, lá na página 15, tá? Na atividade número 31. Vai estar no material de vocês, mas vocês podem acompanhar lá no livro ela também, tá? Então, a minha função aqui, ó, f de x igual a 3x menos 6, tá? É minha função. Aqui, ó, eu fiz a minha tabelinha x e y. Lembrando que eu só vou fazer um cálculo. Eu preciso lembrar disso. Que valor eu vou encontrar? O primeiro valor do x. Eu venho aqui na minha função, ó, igualo a 0, tá? De novo. Repete os dois valores aqui. O que eu faço? Organizo. Giro os dois tudo de uma vez. Os que estavam no primeiro membro vem para o segundo. E o que estava... Aliás, que está no segundo vem para o primeiro, o que está no primeiro vai para o segundo. Organizei, legal, tá? O que eu faço agora? Agora eu começo a resolução da minha equação, ó. 3x é igual, 3x igual, menos 6 está negativo, vai para o outro lado, positivo. Precisa colocar o zero? Não, pessoal, não precisa colocar. Por quê? Porque se eu for colocar mais 6, vai ficar 0 mais 6. Quanto é 6 mais 0? O próprio 6, tá bom? Então, x é igual a 6 dividido para 3. Logo, o meu valor do x vai ser 6 dividido para 3, 2. Beleza? Encontrei o valor do meu primeiro... Na primeira linha aqui, do valor de x. Quanto é o valor de x? O primeiro valor é 2, tá? Lembrando, como eu já sei que na primeira linha o valor de x é 2, quanto é que vai ser meu y? 0. Só preciso lembrar disso, tá? Quanto é na minha segunda linha, tá? Vai ser o inverso, tá? O inverso. Na primeira linha o valor de x é 2 e do y vai ser 0. E na segunda linha... do x vai ser 0 e do y vai ser o meu termo independente aqui da função, menos 6, ele que vai para lá, tá? Então, o valor do y na segunda linha é menos 6, tá? Tranquilão, observe que a gente só fez um cálculo para achar apenas o primeiro valor, que foi de x, tá? Então, ó, quando... O valor de x na primeira linha for 2, do y vai ser 0. Na segunda linha, quando o valor de x for 0, do y vai ser menos 3. Agora eu vou formar meus pontos, tá? Unindo o valor de x e y. Aqui, novamente, como é 0, pessoal, de novo, tá? O 2, no eixo, ele é positivo no eixo x,
Então, onde é que está o 2 aqui no eixo X? Está bem aqui, ó, tá? Então, o Y é 0. Então, ele vem do 0, tá? E vai fazer meu primeiro ponto em cima do 2, tá? Do eixo 0 no Y ao valor 2 no eixo Y. Na segunda linha, ó, vem do 0 ao menos 6. Do 0, X, tá? X aqui também, tá? Ao menos 6. Menos 6 o quê? Menos 6Y. Então, ele vem para baixo, ó. Menos 6Y. Então, aqui vai ser meu outro ponto. Pronto. Um ponto está aqui, ó. Aonde? No 2, no X, tá? Ó, observem. O primeiro ponto está no 2, tá? No eixo X. E o segundo ponto está no menos 6, ó. No eixo Y, tá? Então, aí é só você traçar a reta. Traçando a reta aqui, opa, tem aqui um, viu? Liguei os dois pontos, um valor com o outro, tá, pessoal? Isso aqui é tranquilo, porque vocês observaram que a parte do cálculo é bem tranquila, você só precisa lembrar dessas dicas que eu passei para vocês, tá? E aí o gráfico, ele é feito de acordo com os números. Ainda agora eu tinha feito somente o 3, por quê? O menos 3, porque não tinha esse valor aqui, o maior. Como agora eu tinha o valor menos 6, agora eu tive que prolongar o eixo Y para a parte negativa até o menos 6, tá? Então eu não preciso fazer ele muito longo, basta eu fazer os números que eu vou estar utilizando, tranquilo? Então eu espero que se você não entendeu, tá na primeira visualização, assista novamente, tá? A finalidade, quer dizer, a parte fundamental de você entender isso é prestando bem atenção na hora da resolução. Não entendeu a primeira, assiste a segunda, a terceira, quantas vezes for necessário. Mas o importante é que vocês entendam e aprendam como é que vocês fazem o cálculo na função, como é que coloca os valores na tabelinha e depois como é que liga o ponto no gráfico da função. Tranquilo, pessoal? Eu desejo muito assim que realmente cada um de vocês, quando assistir essa aula, possam entender e compreender e principalmente aprender, tá? Vocês viram no primeiro exemplo, na primeira atividade aí, que ele não é tão difícil assim, tá? Tem que ter muita atenção. A atenção é primordial para você entender isso, tá legal? Então eu tenho certeza que cada um de vocês vão entender, compreender e aprender. E vão conseguir fazer a atividade que está aí no material de vocês, tá, pessoal? Então eu vou fazer uma videoaula com a resolução dessa atividade, tá? Para explicar novamente para vocês cada uma como é que ficou o gráfico. Mas eu espero que, sinceramente, cada um de vocês tenha compreendido, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Se não entendeu, assiste novamente. Mas o intuito disso é que você realmente consiga entender e aprender. Então, na próxima aula, eu vou fazer uma videoaula com a resolução dessa atividade. Mas eu quero que todos tentem fazer. Pessoal, se eu não me engano, são 5 questões no material de vocês. Faça o cálculo na função, como eu já ensinei para vocês. Vocês só vão fazer um cálculo, só precisa de um. E depois é só você desenhar e esboçar o gráfico, tá? Pessoal, quando forem desenhar o gráfico, usem a régua bonitinho, tá? Não improvisem aqui como eu fiz, tá? Como vocês observaram aqui, a professora Marlene fez falta para mim agora, tá? Ó, isso que dá a fugir das aulas de arte. Olha o gráfico, olha a minha reta aqui como ficou, né? Poxa, professora Marlene, me ajude aí, ó. Tá vendo como ficou meu desenho? Tá? Então, com vocês, eu espero que vocês usem a régua, façam o gráfico direitinho, bonitinho, uma coisa bem organizada, tá, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, que logo, logo estaremos na sala de aula para a gente passar essas atividades para todo mundo lá ao vivo, que eu creio que ao vivo, né, é muito melhor. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Aguardo vocês e até a próxima aula.